noite a todos. Agradecemos a presença de todos aqui nessa segunda etapa de apresentação dos resultados da pesquisa que foi feita, dentro do Programa de Desenvolvimento Econômico Local. E vamos ser bem rápido aqui no cerimonial, para não ficar muito formal. Já vamos dar início, então, passando a palavra para o Roberto Bichos, que é o presidente da ACIVALE, Associação Empresarial do Vale do Braço Norte. Boa noite. Sou Roberto Bichos, diretor, presidente da ACIVALE para a gestão 2016-17. Para nós que estamos no operacional do projeto, é muito gratificante olhar para esse ambiente repleto de pessoas importantes e ansiosos por mudanças e querendo um Braço Norte melhor. O DEL, Programa de Desenvolvimento Econômico Local, consiste em elencar, discutir e acompanhar a implementação das prioridades do município para os próximos 5, 10 e 20 anos. Somos a 15ª cidade e a primeira do sul do estado a implementar e tenho certeza que será um sucesso. Agradeço ao Osmar, que está nos orientando e apresentará o resultado das 90 pesquisas realizadas em janeiro, lembrando que esse estudo não é estático e poderá ser revisto e alterado periodicamente. Com a união das 20 entidades seremos fortes e não deixaremos esse projeto morrer, pois estaremos representando o Braço Norte e acreditamos que quem que esteja no Poder Executivo, Legislativo e Judiciário irá apoiar e respeitar nossas decisões. Lembrando que outras entidades civis organizadas e lideranças de bairro que quiserem participar serão bem-vindas. Destaco aqui agradecimento ao Poder Executivo e Legislativo que acataram com unanimidade a nossa proposta e estão empenhados para o seu sucesso. Agradeço também a união das entidades das quais citarei: Lions Clube Braço Norte, Lions Clubes Vale do Braço Norte, Rotary Braço Norte, OAB Santa Catarina, CDL Braço Norte, Conseg, Sindicato de Trabalhadores Rurais, Sindicato Rural, Movimento de Irmãos, Sindicato de Trabalhadores de Moldura, Siscob, Sindimolduras, Sindiplan, Cinevale, Loja Maçônica Zezinho Cascais, Loja Maçônica Sentinela do Vale, Expovale, Cursílio e as igrejas. Além dessas, destaco ainda a contribuição da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Poder Judiciário, Diretoria da ACIVALE, Imprensa, maioria das lideranças dos bairros, a Saúde, Educação e Esporte e mais todos que participaram das entrevistas. Gostaria aqui de reiterar que o DEL precisará de vocês nas câmaras técnicas que serão criadas, pois serão nelas que nascerão os projetos que gerarão nossa cidade. Dedico esse trabalho ao voluntariado e à união de toda a sociedade, em prol do desenvolvimento e na qualidade da vida do município do Braço Norte. Muito obrigado. Passamos então a palavra ao Emerson Fernandes, ele que é o presidente da Câmara de Vereadores do Braço Norte. Boa noite, senhoras e senhores. É um prazer muito grande estar participando desse primeiro encontro, onde poderemos ver o diagnóstico que foi feito no município de Braço Norte. Fico muito feliz em estar como presidente do Poder Legislativo do município e contribuindo, deixando uma marca, como bem falamos no primeiro encontro, Osmar, onde você explanou o que era o Programa de Desenvolvimento Sociolocal, Desenvolvimento Econômico. E naquele momento, quando foi passada a palavra para o responsável do Poder Legislativo, naquela oportunidade eu estava representando o Mário Jorge, eu deixei bem claro que o Poder Legislativo queria deixar uma marca que realmente a população visse o que os vereadores estavam fazendo no nosso município. E foi a partir desse momento que conseguimos colocar uma pedra que tenho certeza que dará bons frutos no futuro. E parabéns a todas as entidades que estão envolvidas, ao Poder Executivo, Ademir, que prontamente também disponibilizou a Prefeitura
a estar participando desse programa e com certeza estaremos aí futuramente. Eu peço desculpa porque estou passando uma situação difícil na vida familiar, enfim. Então, sucesso para nós todos. Muito obrigado. Passamos a palavra então ao prefeito Ademir Matos. Quero registrar que o prefeito hoje ainda é o Charles, né? O Charles também está aqui. E comentando o Charles, comentando toda a nossa equipe da Educação Municipal, comentando o Roberto, o Michel, toda a equipe do Seixal e todas as entidades que já foram nominadas. Quero mandar ao mar e parabenizar a Francisca e dizer que nos oportunizaram. O Braço Norte vive esse grande momento, quando vamos ser a primeira cidade do Sul a ter o DEL, o Conselho Deliberativo. Era um grande sonho, né? Não temos dúvida nenhuma, Roberto, nós vamos ter duas etapas, uma antes do Conselho e outra depois. Por quê? É muito difícil o Poder Executivo e poderes políticos hoje tomar ação, porque por conta de todos os compromissos que tem muitas ações que precisam ter coragem, né, para poder enfrentar a impopularidade momentânea. E sabemos disso, enfrentamos isso com o esgoto sanitário. O esgoto sanitário, 68% da pesquisa, quando eu e o Charles fomos candidatos, levantamos as prioridades nossas, a população queria saneamento básico. Quando tivermos que fazer o saneamento básico da Norte, vai ser a primeira cidade do país que vai iniciar no mandato e terminar a primeira etapa, que em março, agora, de manhã, conversando com o governador de Florianópolis, para já tratar da ordem de serviço da lagoa de tratamento de esgoto. E a gente sabe que depois a gente fica sozinho nos poderes. A outra parte política, a oposição faz o papel dela, né, e a gente fica com uma impopularidade danada. Por isso que é muito importante o Conselho. Quando nós tivemos essa reunião já no gabinete com o Mário Jorge, e foi aceito de bom todo, surgiu lá, e depois na primeira reunião, às pressas, né, no final do ano, quando definimos por essa definição, que achamos que esse é o caminho. É o caminho de estar junto com o poder produtivo da nossa cidade, ajudando nas reivindicações e também ajudando a tomar decisões. São decisões que vamos ter que tomar muitas, até impopulares, desde a mudança do trânsito, como tantas outras ações. Mas para isso nós vamos ter essas entidades nos ajudando e temos um conselho gratuito. Pessoas mais capacitadas que tem, nós, por mais vontade que nós queremos, nós não conseguimos colocar pessoas, né, com perfil técnico da administração municipal, pelo pouco que se ganha, é verdade. É difícil, muitos dos empresários aqui já estiveram com nós, já foram convidados e não aceitaram porque precisa fazer. E nós vamos ter isso aí gratuitamente, esse estudo todo, e eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos ter um ganho muito grande. E já começamos muito bem, isso é normal, todo mundo diz, o Brasil começa sempre depois do Carnaval. E nesse projeto, Nações do Carnaval e antes do Carnaval, trabalhamos, já fizeram essa definição e vamos ter um diagnóstico hoje. Então, parabéns a todos e, se Deus quiser, não tenho dúvida nenhuma que o Braço Norte vai ser modelo para o nosso estado, para o nosso país, com essa deliberação. Outras cidades haverão de tomar e entender a importância da participação da sociedade organizada nas decisões municipais. Um grande abraço e felicidade a todos. Bom, para dar início então à apresentação da análise situacional do Braço Norte, eu chamo aqui o Osmar Vicentim, ele que é coordenador de projetos da FACISC. Ok, boa noite a todos e a todas. Vou procurar ser bem objetivo aqui com a apresentação, e aí depois da apresentação a gente abre aí para dúvidas, questionamentos. E antes de iniciar eu quero dizer o seguinte, pessoal, que dentro do programa DEL, uma máxima que nós utilizamos é preferível estar 90% certo do que 100% errado. E a tônica dessa nossa discussão, ela é para causar, em alguns momentos, desconfortos. Então, por favor, nunca levem para o lado pessoal, nós estamos aqui debatendo ideias, então algumas atividades podem não ser aquilo que eu gostaria, né? Como a gente se olha no espelho, eu gostaria de ser de um jeito, me olha de um jeito, mas muitas vezes a realidade não é aquela. Então, dentro desse contexto, eu quero falar um pouco dessa experiência que a gente está iniciando, esses primeiros passos, na linha de raciocínio aqui, tanto do prefeito, do presidente da Câmara, como do presidente da Civale, e eu acredito que as demais lideranças que foram ouvidas conseguiram passar aqui uma imagem, como se nós estivéssemos fazendo um roteiro de um filme, vocês foram nos falando e nós fomos captando. Então nós vamos apresentar um pouco disso. Isso são as percepções da sociedade. No segundo bloco, nós vamos cruzar essas informações com dados oficiais para a gente não ficar no achismo. E no terceiro momento, nós fizemos uma análise da pergunta, constatações das quais nós vamos tirando
algumas conclusões aí. O que é importante, pessoal? Nós entendemos um pouco que quando a gente trata de análise situacional, a gente pega e faz uma ruptura na linha do tempo. Fizemos um corte em janeiro, entendendo como estava o cenário. Insegurança quanto ao momento econômico, isso é um fato que nós enfrentamos, né? O nível de confiança local fica abalado. Hoje no nosso país o nosso índice de confiança está muito baixo. A sociedade brasileira, de uma maneira geral, um pouco organizada, nós não sabemos para onde correr muitas vezes, né? O senso coletivo um pouco praticado e falta de projetos e visão de longo prazo. Então, em cima desse contexto, requer a sociedade que as lideranças tomem pé da situação e vamos fazer por nós mesmos aquilo que não dá para guardar por outros. Em cima desse contexto, o programa DEL tem um foco fundamental de aumentar essa competitividade e a capacidade de transformação dos municípios, principalmente o foco dos pequenos e médios. Então, quando nós vamos falar aqui, e essa análise ela é abrangente, obviamente que nós temos um teor principal do econômico, mas não existe econômico sem social, sem ambiental e sem o cultural. Não se faz isso de forma isolada. Então, a intenção é que nós possamos percorrer esses 4 eixos e possamos aí ter uma boa análise em cima desse processo. E os recursos que ficam fora do nosso município, é muito difícil captar esses recursos. É uma facilidade para sair, mas é uma dificuldade para esse recurso retornar, né? Outro ponto importante é que de todo o trabalho que nós fazemos dentro desse processo, a gente sempre pergunta qual é o grande desafio local? Qual é o desafio que nós enfrentamos nas nossas cidades? Porque o cidadão não mora no estado, não mora no país, ele mora aqui. É aqui que tem que fazer sentido para ele, é aqui que as coisas têm que funcionar. E o grande desafio é garantir desenvolvimento econômico, enquanto nós temos uma degradação da situação social e um abandono de uma agenda de desenvolvimento em nível estadual e federal. Nós temos 20 anos de plena condição de fazer algum programa de desenvolvimento a longo prazo e não se fez. E nós precisamos tratar disso aqui porque quando nós saímos das nossas funções públicas ou privadas, viramos o cidadão, nós queremos algumas atividades acontecendo. E isso faz todo sentido, né? Então, nossa proposta, ela consiste em redesenharmos as nossas cidades. E nesse novo desenho, tem trabalho para todo mundo. Detalhe, trabalho voluntário. O trabalho voluntário, eu sou voluntário até aceitar. Depois que eu aceito, eu tenho um compromisso com o resultado. A sociedade é chamada por meio das suas lideranças, por meio das instituições, a gente fazer esse trabalho necessário para melhorar, que no final das contas, melhorando tudo, vai melhorar para cada um de nós, né? Nós temos esse programa trabalhando então em 7 áreas, né? Nós já fizemos a etapa 1 e 2, já foi feito. Estamos trabalhando essa etapa aqui hoje, que é a análise situacional. Então é uma devolutiva daquilo tudo. Nós fizemos um processo de entrevistas, análise, e agora estamos retornando à sociedade para que o passo seguinte a gente possa institucionalizar o desenvolvimento, possamos visualizar qual é a política de desenvolvimento que nós queremos de longo prazo para o nosso município, trabalhar na gestão do plano de desenvolvimento. O plano de desenvolvimento ele tem que ser transversal, ele não é público, não é privado, não é da sociedade, de todo mundo. Todo mundo tem que querer esse plano de desenvolvimento. E obviamente a gente vai também fazer um seminário em cima disso para ir massificando cada vez mais os conceitos e as transformações sendo registradas. Importante a gente mostrar aqui, pessoal, quais são os princípios, os eixos que norteiam todo esse trabalho. Nós temos, são 5 princípios, né? O protagonismo dos atores, ou seja, quem conhece de Braço do Norte é quem vive em Braço do Norte. Nós não podemos fazer esse trabalho vindo de fora. Nós vamos facilitar o processo, mas quem de fato vai ser o protagonista é quem de fato é da sociedade local. A agenda é em torno do desenvolvimento sustentável. Tem que ser economicamente viável, socialmente justo, ecologicamente correto e culturalmente aceito. Se nós não tivermos esses elementos, nós não vamos fazer desenvolvimento efetivo.
temos que entender que nós temos um processo de diversificação. A economia, quando ela é centralizada, é monopolizada, ela é ruim para todo mundo. Então, a diversificação do processo econômico, do modelo, é fundamental. Trabalhar muito a permanência das riquezas, a permanência dos bens, a permanência do capital intelectual, a permanência de tudo aquilo que nós temos de bom. E ter uma política de produto, ou seja, se nós formos vender o nosso produto, que é o nosso município, como ele se comporta? Como é que nós fazemos a propaganda do nosso município? Como é que nós difundimos o que temos de bom? Então, em cima disso, o programa vai fazer as devidas considerações e as implementações futuras. Esse processo, para funcionar, ele necessariamente precisa, desde o início, ter os esforços combinados. E aqui já cabe um parabéns à sociedade aqui, que prontamente entendeu, e eu comentava com o Roberto, a primeira situação que aconteceu, que no dia 9 de dezembro nós apresentamos a proposta, e no dia 27 de janeiro já estávamos fazendo a implementação da primeira etapa, que eram as entrevistas. Isso é fato importante, que os esforços estão combinados, porque não dependia da associação e das lideranças locais somente, dependia do legislativo, dependia do executivo e eu diria até do judiciário, porque todos os poderes constituídos têm que ter a mesma percepção. Eu fiquei feliz que ao longo das nossas entrevistas nós tivemos condição de conversar com todos os poderes constituídos. Isso é importante, não dá para deixar nenhum de fora. Tem trabalho para todo mundo nessa história. Obviamente que nós queremos então que o poder público, em todas as suas esferas, possa participar, o empresariado. Nós temos muito capital intelectual que precisa ser colocado à disposição, a nossa sociedade precisa disso. E o terceiro setor, para que a gente possa efetivamente contemplar todas as áreas. E isso em cima de uma pauta de um conselho de desenvolvimento. Nós tenhamos essa condição efetivamente. Então, colocado esse cenário, para entrar na análise situacional propriamente dita, né? Então, primeiro aspecto, por que uma análise situacional? Nós substituímos aqueles diagnósticos tradicionais, onde leva-se muito em consideração o teor de números. E nós temos uma situação no Brasil que os nossos números eles têm uma defasagem no mínimo de 1 a 2 anos. Então, muitas vezes nós estamos sempre olhando para o retrovisor de muito tempo atrás. A análise situacional, ela valoriza a pluralidade de ideias e leituras e permite assimilar pontos de vista diversos sem, com isso, necessariamente dar-lhes razão. Ou seja, nós ouvimos 90 formadores de opinião, lideranças, mas não quer dizer que tudo aquilo que foi dito, aquilo é fato. Muitas vezes é uma percepção e muitas vezes, enquanto percepção, nós temos percepções que são errôneas, muitas vezes, né? Mas é levado em consideração. Então, das 90 entrevistas que nós fizemos com 47 empresários e empreendedores e 43 pessoas conhecedoras da economia local. Uma amostragem significativa, esse aqui é o 15º município que nós estamos implementando e foi a maior amostragem que nós já fizemos no município. Então, é muito rico porque aqui tem uma síntese do que nós coletamos. Tem muito mais material que, na medida do planejamento e na montagem das câmaras técnicas, já está disponível para a gente poder trabalhar. Perguntamos, tem desejo de continuar investindo no município? 73,7%. Sim. Porque tem uma lógica por trás do empreendedor que o lucro tem que ser reinvestido, porque se não for reinvestido, o meu negócio tem que morrer. Essa é a lógica. Mas nós temos uma parcela que está repensando já. 26% nesse momento, dado todo esse cenário, não colocaria seu capital, investiria em alguma coisa. No que vai investir? Reforma e ampliação da sede, maquinário, mercado, né? Buscar inovação, aumento de capacidade instalada. Isso tudo aqui, pessoal, quando 76% da força produtiva diz que vai continuar reinvestindo, é a economia que continua se movimentando. O perfil das empresas que foram entrevistadas, 65% há mais de 20 anos. E tem um processo aí de mudança de gerações. Poucos são outros que estão assumindo. Tem um impacto importante nisso. Ou nós fazemos inovação, ou será que a empresa
e esse potencial empresário vão se adequar? Outra coisa importante é isso aqui, pessoal. Olha só, nós temos 283 indústrias, 378 prestadores de serviços, empresas que trabalham na área de serviços, 662 comércios e 1.250 produtores rurais. Tem uma base muito consolidada, com aqueles 5 mil habitantes, com 1.250 propriedades bem estruturadas. Dá uma base interessante isso aqui. Qual é a percepção do PIB, pessoal? Cerca de 70% diz, olha, a nossa cidade economicamente está crescendo, está se desenvolvendo, está avançando. Essa é a percepção. Não vamos ter um sistema que vai agradar a todos. Então tem aqueles que acham injusto e aí tem que se pensar como podemos trabalhar um pouco melhor isso. Agora, quando a gente faz a pergunta sobre a percepção da qualidade do serviço oferecido pela administração pública, aí é alto o índice de questionamentos. E aí quais são as nossas constatações? Porque 78% diz, olha, o que é ofertado não está legal. Limpeza, conservação pública e coleta de lixo deixa a desejar. Isso muito evidenciado. A avaliação do setor de saúde e educação é muito diversificada. E aí é um detalhe importante isso, pessoal. Por ser diversificado, por termos opiniões distintas, é um processo de crescimento. Os temas estão em voga. E tem que aumentar ainda mais. Nós temos que trazer mais esses assuntos para a discussão. Temos que nos apropriarmos mais desses quesitos para entendermos qual é o melhor cenário para a cidade. À medida que conversávamos com cada um, de acordo com o seu ponto de vista, defende uma tese. Agora, o que é melhor no coletivo? É isso que interessa. Então, essa diversificação significa que nós temos que discutir mais e chegar num consenso. Outro ponto que é muito contestado é a questão da meritocracia do servidor público, que é pouco perceptível. O próprio prefeito, no início da sua fala, falou, olha, em que pese valores, enfim, o fato é, a sociedade não percebe que aquilo é importante. Está aí, mas isso não é algo que faz a grande diferença para a sociedade. E, obviamente, está constatado que nós não temos uma política de desenvolvimento, né? Isso é muito óbvio, né? Outro aspecto é essa percepção. Bom, tudo bem, se nós temos que construir uma política de desenvolvimento, temos alguns problemas e nós vamos entrar em algumas áreas específicas da infraestrutura ainda. Temos condição de fazer um diálogo público-privado? Temos como sentar em torno da mesa e fazer isso acontecer? Olha, 45% sim, 47% não e 45% sim. Também, dado o histórico, dado por ser um processo vivencial de divisões até políticas, nós precisamos romper isso. O país é tão forte quanto as suas instituições. Se as instituições não assumem o protagonismo, nós teremos um processo fraco. Se assume, nós temos uma condição de diálogo. E é tudo que nós precisamos, um bom diálogo. Quando a gente fala de capacitação, observe que não é bem avaliado. Então, as nossas instituições precisam cumprir com o seu papel. Nós temos que entregar mais, temos que fazer mais nesse processo, né? Existe oferta de capacitação, mas as pessoas geralmente não aproveitam. As pessoas não aproveitam, pois não enxergam benefício, especialmente financeiro. Preciso ter alguma coisa que me motive muitas vezes, né? Muitos estudantes universitários vão a outros municípios, a instalação do Senai no município é bem avaliada e faltam opções de acesso a instituições científicas e tecnológicas. Considerando que Braço do Norte, um lado é serra, nós temos um canal que nos liga, que é essa rodovia, nós precisamos ter atrativos para ir para cá, porque senão nós tivermos que sair buscar a ciência e a tecnologia, fica muito difícil. Então, isso faz com que melhore a capacidade das pessoas também. Como é que nós vamos fazer as novas gerações ter adesão aos nossos negócios se nós não trouxermos isso para cá? Quanto às entidades empresariais? No geral, muito bem avaliadas. As entidades empresariais, como a Civale e a CDL, foram muito bem avaliadas. Okay? A qualidade da rede bancária.
No geral, 71%, olha, está satisfeito com a rede bancária. Mas poucas opções de rede. Nós temos ali, do ponto de vista do privado, muito recurso sendo encaminhado para outros bancos fora. Algumas pessoas se queixam da qualidade do atendimento, poucas opções de fomento, um problema até hoje nacional, né? Mas nós precisamos, se não tiver o fomento, a nossa economia depende do próprio sustento da própria empresa e muitas vezes, dado os investimentos, isso fica difícil. E falta contato direto entre responsável pelas agências e empresários. Tem mais esse contato. Falar um pouquinho da mão de obra. A percepção sobre a qualidade da mão de obra, 53% acredita que para as atividades principais a mão de obra atende esse processo. Mas observe que aqui de novo nós temos um controverso. Temos várias atividades empresariais que aquela mão de obra que está aqui não ajuda. E isso pode diminuir a nossa capacidade de crescimento, esse ritmo que está sendo imprimido. Então tem que ter um olhar muito clínico para essa questão da mão de obra. A mão de obra é relativamente bem avaliada. A gente percebe que tem um alto grau de empreendedorismo. Percepção sobre a qualidade da energia elétrica. A energia elétrica, de uma maneira geral, foi muito bem avaliada. 86,9%, olha, a qualidade no geral é boa. Imóveis. Grande gargalo de vocês aqui no Braço do Norte. Como é que nós vamos atrair investimento? Para 85,7%, os preços dos imóveis são extremamente caros. E observe, a cidade triplicou de tamanho em 30 anos, não foi isso? Com os imóveis com preço lá em cima, qual é a tendência? Ter o potencial não significa que temos vocação. Falta vocação para o turismo. O turismo, quando fala, é algo assim meio torto, né? Esse negócio, não sei exatamente como é que é, isso aí não tem opinião formada. Então, potencial existe, mas não temos uma vocação. As pessoas enxergam potencial para o turismo rural, ecológico e de aventuras. E não vem proposta para a área, algo concreto que nós vamos executar. Talvez aí esteja uma bela oportunidade. Sobre o potencial da agricultura, 56% também é um tema, depende do ponto de vista, temos potencial, dependendo do ponto de vista não temos, já está estrangulado. Pequenas propriedades com alta concentração de produção de gado leiteiro, suínos, peixes, produção, que dá para produzir isso, ficou muito perceptível. Temos uma produtividade elevada nas propriedades onde se pode produzir, obviamente, né? Uma matriz genética muito boa, forte produção e transformação de alimentos, isso eu diria que é uma vocação da cidade, fazer essa transformação, né? Muito dessa indústria, ela é oriunda, né, dessa transformação de alimentos. Há espaço para crescimento. No entanto, prevalece o dilema: o agronegócio, o meio ambiente e atividades poluentes. Nós vamos ter que sentar em torno da mesa e discutir qual é o modelo, como é que nós queremos, como é que nós vemos fortalezas. Quais são as fortalezas que foram constatadas aqui que é do município? Forte vocação empreendedora. Aqui, se bobear, daqui a pouquinho nós já estamos montando algum negócio. Isso é bom. Isso tem que prevalecer. É isso que diferencia Braço do Norte. Se tem algum gargalo, logo em seguida nós já damos um jeito de fazer uma máquina, um invento, uma mudança, uma transformação. Inclusive eu estive olhando a propriedade intelectual, sempre tem depósito, sempre tem uma movimentação, isso é interessantíssimo, né? Um povo acolhedor, isso é importante para a atração de investimentos. O povo acolhe, o povo não tem aversão ao estrangeiro ou que é de fora. Segurança, de uma maneira geral, a segurança é algo que é peculiar, que está tranquilo, temos ainda sob controle, nada está fugindo do controle, está andando legal. Economia diversificada. Isso é um dos princípios do programa DEL. Diversificar para que a gente não fique sofrendo em cima de uma monocultura. Diversificar para que nós possamos novos elos serem trabalhados. De uma maneira geral, uma qualidade de vida, o IDH aqui é relativamente bom, comparado com o porte do município e o perfil. A cooperativa de geração e distribuição de energia
é uma fortaleza de vocês. A agricultura se adaptou em pequenas propriedades, isso também é uma fortaleza. As propriedades conseguem tirar dali o seu sustento e fazer o trabalho de base para mandar para o processamento. E, como eu poderia deixar de citar, né, tem vocação para o tema moldura. E aqui é amor e ódio. Tem quem ama e tem quem odeia. Mas as molduras vão continuar. Isso muitas vezes afugenta potenciais investidores que, olha, eu quero trabalhar aqui, sim, mas eu também quero poder ter a condição de ter uma cultura, um lazer, um entretenimento, um bom teatro, uma boa condição de poder conversar com amigos, né? Então esse é um ponto, uma fraqueza nossa. Só depende de nós. Falta de área industrial, incubadoras, empresas e condomínios empresariais. É falta porque não existe. Nós temos solto. Nós precisamos fazer uma junção disso. Nós temos que criar uma política onde tenhamos uma visão de desenvolvimento, onde as empresas possam visualizar o futuro. Senão os investimentos acabam pipocando aonde essa estrutura está à disposição. Principalmente ao longo da BR-101. Tem espaço para caramba ainda e muita empresa vai ser atraída para lá, com certeza. Falta de política de desenvolvimento urbano e rural e de atração de investimento. Nós temos que colocar isso no centro da nossa discussão. O grande número de loteamentos irregulares. O irregular aqui, pessoal, não é ilegal. Tá? Tem que ser regularizado, dado esse momento nosso. Crescemos muito, concentramos os investimentos, concentramos a oferta para poder fazer, e aí as coisas do dia para a noite surgem e depois nós temos que levar a infraestrutura até lá. Temos que levar água, luz, calçamento, esgoto, tudo mais caro. Então nós temos que tomar um cuidado com isso, né? Pouca infraestrutura e mobilidade, falta de anel viário e de transporte coletivo. Esse, eu diria, é o grande gargalo que precisa ser trabalhado urgente. Porque se a cidade continuar nesse crescimento, tudo indica que populacionalmente e economicamente vai continuar tendo um crescimento. O quanto eu não sei. Mais caro. Com os acessos chegando à cidade, a cidade daqui a pouco vai parar. Uma população de 31 mil habitantes e 21 mil automóveis. Porque o sistema, que nós vamos ver mais adiante, né? Nós não temos sistema público de transporte. Enquanto somos pequenos não temos, imagina quando essa cidade crescer mais. Qual é a dificuldade de nós criarmos trajetos lógicos pelos quais nós temos que fazer os corredores para que a cidade possa fluir, né? E isso impacta no principal ponto pelos quais nós perdemos vida aqui na região, que é a questão do acidente do trânsito. Defasagem na atuação do meio ambiente, pessoal. De uma maneira geral, é controverso esse processo aqui. Poluição hídrica, dejetos suínos, ocupação em áreas de risco. Isso tudo nós temos que sentar e ver o que nós queremos da cidade. Porque não dá para ignorar a questão ambiental. A questão ambiental é presente no nosso dia a dia. Mais cedo ou mais tarde, a natureza vai trazer aqui uma conta e aí muitas vezes nós já pagamos em alguns momentos isso, né? Falta de consenso em torno do plano diretor. Não há um consenso. E se não há um consenso é porque o plano diretor não atende às demandas e aquilo que a sociedade quer da cidade. Então nós vamos ter um belo desafio aqui para chegar num consenso em torno do plano diretor. O que nós vemos como ameaças? As enchentes, isso nós não controlamos, nós temos que rever o que nós queremos na nossa cidade, começar a tratar desse assunto. As cidades em volta crescerem mais em Braço Norte e Braço Norte poder entrar no esquecimento, isso pode ser uma ameaça. Nós estamos cercados de uma serra e de um único corredor de acesso a sair daqui, então isso pode estrangular a nossa economia, isso pode deixar de atrair investimentos, posso rever muitos investimentos, né? Êxito do capital intelectual e empreendedor. Se nós começamos a estrangular o nosso desenvolvimento,
capital intelectual e o empreendedor acaba indo empreender em outro local. E também, em função desse processo, nós podemos ter um aumento de criminalidade e fatalização, né? As forças produtivas, porque agora nós não podemos mais alegar ignorância. Nós temos um cenário desenhado pelas pessoas que estão aqui e outras tantas. E temos que começar a trabalhar essas deficiências do desenvolvimento e potencializar aquilo que efetivamente nós temos. Faltaram as oportunidades? Não, então vamos voltar lá. Oportunidades. Que bom que vocês lembraram, né, pessoal? Só vamos falar das coisas ruins, não, tem coisa boa. Crescente demanda por produtos agrícolas. Cada vez mais, pessoal. Utilizar as nossas propriedades vai ser fator, porque vocês têm uma capacidade e uma vocação para transformar esses alimentos também. Diversificação na produção do agronegócio e alimentos. Geração de energias limpas. Trabalhar em uma das cadeias produtivas do agronegócio e da indústria. Aqui talvez esteja um grande ponto que talvez está, me parece que pode ser trabalhado, mas nós vamos ter que trazer muito inovação e temos que trazer os institutos de pesquisa, tecnologia, para nos dar o direcionamento. Esse é o lado institucional. As instituições têm que fazer isso. É muito caro para uma empresa fazer isso. Muitas vezes a empresa aposta, mas aquilo pode dar errado. E às vezes, dando errado, a empresa não tem como arcar com isso, né? A posição geográfica, pessoal, a proximidade do porto, do aeroporto e BR é algo importante. Estar entre a serra e o mar, com a revitalização da Serra do Corvo Branco, poderá potencializar o turismo na cidade. Nós temos um ponto aqui que a decisão tem que ser rápida. Porque isso, se não for trabalhado o anel viário, se não for trabalhado um sistema de escoamento, vai jogar mais 1.000, 2.000 carros todo dia nesse nosso trânsito. E aquilo que nós já temos que é um certo problema, só vai se agravar. Então, aqui nós temos que trabalhar. É oportunidade hoje porque nós estamos geograficamente bem posicionados. Vai passar por aqui. Como nós vamos aproveitar isso, temos que montar a estratégia, né? Outro aspecto de oportunidade, pessoal, por questão de saúde, por questão do relevo, por questão de várias atividades que efetivamente têm condição dos mais diversos tipos de esportes, principalmente ao ar livre. Uma visão mais integrada do futuro do desenvolvimento do município. Esses 30 anos para trás, ele serviu para mostrar onde nós estamos. A grande vantagem é que nós podemos desenhar, e essa é a proposta do programa, desenhar a cidade, desenhar o desenvolvimento do município para os próximos 10, 20 ou 30 anos. Nós possamos dar aquela conotação. Podemos trabalhar efetivamente as potencialidades e resolver os gargalos, né? Então, pessoal, nós estamos saindo desse momento e entrando na questão de institucionalizar o desenvolvimento econômico local. E institucionalizar significa teremos instituições que estarão junto com o poder público, com a sociedade civil organizada e forças produtivas, liderando esse trabalho. E teremos, obviamente, espaço para que a parte técnica prevaleça. As câmaras técnicas é o espaço para cada tema se tornar uma diretriz, possa ter um grupo de pessoas especializados trazendo o fato e o dado. Agora, as instituições serão convidadas a participar, tendo sempre cadeiras no conselho. E passo o seguinte, um conselho formado, a gente começa a trabalhar o planejamento do conselho. Planejamento tentando olhar o mais longe possível. Se porque o sol nasce, né, para todos, né, mas alguns conseguem olhar o horizonte mais longe. E esse olhar mais longe que nós queremos provocar. Se for 10 anos que a gente conseguir, ok. 10 anos é bem melhor do que ficar pensando olhando para o passado, ou pensando só nesse momento. Se pudermos fazer 20 anos, melhor ainda. Esse processo de planejamento, ele vai ser coletivo. As lideranças, em cima de um processo, e por isso que essa análise ela é um divisor de águas, porque a partir desse momento nós temos outras informações que foram compiladas, mas nós entendemos que senão ficaria muito extenso o trabalho aqui, que também estarão de suporte para esse trabalho. E uma vez definido quais são as diretrizes, né,
para onde nós queremos caminhar, esse é o papel do Conselho. Nós vamos montar as câmaras técnicas. As câmaras técnicas é onde a transformação de ideias para ver se é viável. Uma boa ideia não necessariamente é um bom projeto. E junto nós possamos fazer o plano de desenvolvimento do nosso município.